Olá, amigos, mais uma vez estamos iniciando uma edição do nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui no Canal 11, na NET, com reprise ao domingo, não perca. Hoje um convidado super importante que conhece pouco de café. Desde 77, fizemos as contas rapidamente na vinda para cá, 35 anos de café. E eu vou apresentá-lo depois, na conversa que tivemos no carro, da conversa que nós tivemos no carro, eu vou puxar a primeira pergunta. Nosso convidado de hoje, amigo, inclusive já teve a oportunidade de me convidar 2 vezes para visitar a cooperativa de Guaxupé, Joaquim Libânio Ferreira Leite. Ele é superintendente de exportação da Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé. Tudo bem, Joaquim? Uma honra recebê-lo aqui. Bom dia a todos. Bom, nós no carro, Joaquim, conversando informalmente, eu, nos referindo ao amigo Cavaco, disse, conhece tudo de café. Aí você me disse, quem disser que conhece tudo de café, desconfie. Depois de 35 anos no café, você não tem a convicção que já conhece tudo de café? O porquê dessa frase? Eu vou dizer para você que eu acho que café é um produto tão complexo, tão rico em todas as suas facetas, que existe até um ditado que é comum no nosso meio, que diz que todo dia a gente aprende uma coisa nova em café. Na vida é assim, né? No dia a dia, na vida, a gente é todo dia aprendendo. E no café também. Todo dia você tem uma informação nova, todo dia você vê uma coisa nova. O café é muito rico, é um produto muito rico. Em toda a sua complexidade, ele é uma coisa assim fascinante. E quando você diz que todo dia você tem uma informação nova, são informações surpreendentes, são informações que fazem parte do dia a dia? Você teria um exemplo, alguma coisa que tenha lhe surpreendido, por exemplo, nos últimos anos, depois de tanto tempo no café? Eu vou te dar uma ideia interessante de uma coisa que eu soube agora, há pouco tempo atrás, participando de uma feira na China, em que eu soube que a China, da produção de café dela, ela tem exportado um percentual muito alto. E eu perguntei... Exportado? É. E eu perguntei, mas qual é a razão da China, que está crescendo tanto o consumo, exportar tanto café? E a resposta que me deram é que o café chinês, o café produzido em Yunnan, é um café muito ácido. Em função disso, ele é um café que serve para temperar os blends, as ligas. Ele não serve, por exemplo, como base de um café que se toma. Então, eu imagino que seja um café parecido com o café da Quênia, talvez não tão ácido quanto o Quênia, que é um café que, no fim, acaba aparecendo assim em pequena quantidade nas ligas dos diferentes torrefadores. Essa foi uma informação, para mim, surpreendente. Tanto que a China, hoje em dia, está importando muito mais café do que ela produz e exportando praticamente 3/4 do que ela produz. Então, você vê que coisa interessante. É verdade, isso se aplica, obviamente, também, tenho certeza que você concorda, no nosso dia a dia. Você cada dia está aprendendo, na minha área específica de comunicação, cada dia aprendo um pouco mais e sempre procuro aprender mais, né? A cultura é fantástica para o nosso dia a dia. Você falou da China, você me deu um gancho. Eu estive lá por 2 vezes, eu acho que você já deve ter ido parar umas 30 vezes, está vindo de lá agora. Recentemente eu vi até uma frase curiosa: Deus fez o céu e a terra, o resto o chinês está fazendo. Para o café especificamente, Joaquim, a China é o grande mercado, é o grande desafio. Nós, Brasil, estamos conseguindo conquistar a China? Olha, eu vou contar uma coisa engraçada para você. Nós fizemos agora 10 anos de participação numa feira que tem em Xangai, que chama-se Hotelex, e que tem um departamento só de café, um setor só para café. E é impressionante o crescimento dessa feira ao longo dos anos. Não só em número de stands, em número de participantes, mas também em número de pessoas que vão à feira. Antes, eu me lembro, no começo, era assim, parecia uma coisa assim, um domingo de manhã. Sabe, assim, uma coisa meio vazia, meio tranquila, não tinha muita gente. Hoje em dia é cheio de gente o tempo inteiro, cheio de estandes, muita maquinária assim para expresso, máquinas de expresso de várias marcas italianas. Foi essa que você participou agora? Isso, muitas companhias italianas oferecendo produto pronto. Nós que participamos lá há 10 anos também. Então, o crescimento é tão grande. E nós temos um exemplo interessante, se nós compararmos a entrada do café em outros países que eram tradicionais bebedores de chá. Se você pega aqui no Ocidente, nós podemos citar como exemplo a Inglaterra, a Polônia
e a Rússia, que é parte ocidental, que são países que eram tradicionais bebedores de chá e hoje você tem quase 50% do consumo em café e alguns até um pouco mais. No Oriente, nós temos o exemplo do Japão, que na década de 80 consumia 300, 350 mil sacas, hoje é o quarto maior consumidor de café do mundo, com 7 milhões de sacas de consumo, Japão. Mas não tem uma tradição tão forte como a China em relação ao chá? Ou tem? A mesma coisa, mesma coisa. E nós estamos vendo agora um fenômeno novo, inclusive uma das nossas gerentes de exportação, a Carmen Sample, estava conosco na feira em Xangai, em seguida foi para a Coreia do Sul, que lá também é um verdadeiro boom de consumo de café. A Coreia do Sul está crescendo muito em café. Não produzem ou produzem? Não produzem. Nada, não praticamente produz. Nada. Então, é realmente a grande última fronteira. Agora, uma coisa que é curiosa é que nesses 10 anos aconteceu uma coisa muito engraçada que eu até citei na comemoração dos nossos 10 anos, com a diretoria toda da companhia com quem nós somos parceiros lá. Eu aprendi a tomar chá. Eles tomam muito menos café, mas eu aprendi a tomar chá. Hoje eu sou um grande apreciador de chá. Quer dizer que os chineses, eu fui lá vender café e saí de lá tomando chá. A produção da China hoje é grande? É qualquer coisa que, pelo número que eu tenho, é qualquer coisa em torno de 800 mil sacas, de 800 a 1 milhão Mas de pela sacas. população, 1 bilhão e 300, muito mais a importação. Estão importando muito da gente? Não é um volume significativo, não. Mas tem aumento gradativo? Tem um aumento relativo, assim, ao longo do tempo, mas ainda é modesto, Eles usam o café brasileiro só em algumas ligas, assim, mais finas. Esse parceiro nosso, inclusive, tem um café que é café nosso, mas é uma coisa que vem se desenvolvendo lentamente. É um processo que nós vamos ter que assistir, que pode demorar 5 anos ainda, pode demorar 10 anos, mas, na minha opinião, é inexorável, não tem dúvida que é inexorável. O café vai ganhar o seu espaço lá. Que bom. Nós vamos já para o intervalo, primeiro break, faltando 1 minuto, mas já no segundo bloco, Joaquim, eu quero falar especificamente sobre a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, cooperativa da qual você é o superintendente de exportação, cuida principalmente do mercado internacional. Nós só temos mais 1 minuto nesse bloco. Ela existe desde 32 e tem 12 mil produtores, é isso? Na realidade, vamos dizer assim, nós temos 80, na região, em Guaxupé, nós temos 80 anos de cooperativismo, porque foi fundada em 32 uma cooperativa de crédito. Mas a Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé, ela foi fundada em 1957. Ela comemora 55 anos. Então, nós temos 80 anos de cooperativismo, desde 32, e 55 anos como cooperativa de café. Nós vamos fazer um break, na volta nós vamos falar especificamente da Cooperativa de Guaxupé, 12 mil produtores, é o maior exportador de café do Brasil. Nós vamos falar sobre isso depois do nosso intervalo. Fique conosco. Santos é uma cidade portuária, responsável por 27% da balança comercial brasileira e tem o maior porto do hemisfério sul. Voltamos com o nosso ACS na TV, convidado de hoje, Joaquim Libânio, superintendente de exportação da Cooperativa de Guaxupé, Cooperativa de Cafeicultores. No final do primeiro bloco, eu destaquei que a cooperativa é hoje a maior exportadora de café do Brasil e que tem em sua carteira 12 mil produtores. Ou seja, traduzindo,
A cooperativa recebe café de 12 mil produtores e a partir daí comercializa no mercado interno e principalmente no mercado externo. Basicamente é isso, Joaquim? É isso. Eu acho que é importante a gente frisar também que desses 12 mil produtores, 80% são muito pequenos. E se você juntar com os produtores médios, chega a quase 95% do total dos nossos produtores. Então é para nós também um motivo assim de muita satisfação pessoal trabalhar numa comunidade tão grande, onde a grande maioria são pequenos produtores e que através da cooperativa eles têm todo um acesso à informação, têm todo um acesso à liquidez diária que nós damos para o produtor. Esse é um aspecto importante que eu gostaria que você destacasse. Não é apenas receber, comprar e vender. Tem apoio em termos de crédito, tem apoio em termos de tecnologia, apoio em termos de informação. O trabalho é muito maior da cooperativa em relação ao produtor. Tem apoio comercial na medida em que você pode vender o café na cooperativa a qualquer hora, qualquer dia. Nós não saímos do mercado, nós estamos no mercado todo dia e o produtor nosso associado que entra na cooperativa para negociar o café dele, ele tem a solução na hora. E ele tem toda a informação, porque se ele entra numa das nossas lojas, ele vai ter lá a tela com as cotações online de Nova York. Eu estive lá. Depois nós vamos falar do Complexo Japi, eu estive lá. Entrei na lojinha, inclusive. Então, tem até bota, né? Até bota. Tem tudo, Mas, vamos dizer assim, ele então tem todo um apoio e hoje nós estamos desenvolvendo muito, e de um trabalho que começou em 2006, estamos desenvolvendo muito a produção de cafés sustentáveis, ou seja, cafés que seguem toda uma regra na parte ambiental, na parte social e que tem também a agregação de valor econômico, porque são contratos com grandes organizações internacionais com quem nós trabalhamos projetos de longo prazo na melhoria da informação para o produtor, cursos de gestão para os produtores, cursos de manejo apropriado do solo para que não haja erosão. Enfim, existe todo um trabalho que a cooperativa começou a desenvolver agora e que está começando a trazer um impacto muito interessante para os produtores. A dedução, me corrija se eu estiver errado, é que não é uma relação apenas comercial, né? É muito mais do que isso. É muito mais profunda, porque na realidade... Em benefício em benefício do produtor e da própria cooperativa. E se é da própria cooperativa, em princípio dele também, porque ele depois chega no final do ano, ele recebe, nos anos que a cooperativa tem um bom resultado, e esse resultado, em parte, é devolvido para os produtores, porque é deles, a casa é deles. Nós somos uma casa de prestação de serviço para os nossos associados, que são os nossos donos. Eles são donos nossos. A cooperativa é dos produtores. Eu tive uma informação extraoficial, me confirme ou não, que está fechado. Fechou em 12 mil e, por enquanto, não dá para entrar mais ninguém, é isso? Nós temos procurado, vamos dizer assim, melhorar toda a nossa estrutura de recebimento, de preparo, de assistência, mas ela, vamos dizer assim, apesar dela estar caminhando muito bem, ela é mais lenta do que o número de produtores que querem se associar. Então, hoje em dia, nós temos um programa em que o produtor que quiser se associar, ele fica durante 2 anos numa espécie de período de experiência conosco. Nesse período ele vai ver a cooperativa, vai sentir a cooperativa, como ela trabalha, e a cooperativa também vai senti-lo. Então nós estamos fazendo, não é que nós fechamos a porta para os produtores, nós estamos sendo um pouco, vamos dizer assim, mais lentos na admissão de associados, exatamente para não perder a qualidade do serviço. Eu dei uma pergunta, muito mais para satisfazer uma curiosidade minha, pessoal, que surgiu agora, decorrente da nossa conversa. Nós exportamos mais porque produzimos mais ou porque a nossa qualidade é que está em primeiro lugar? Bom, os dois juntos, a cooperativa, como eu disse para você, ela foi fundada como cooperativa de café em 1957. E na primeira ata de 1958, o fundador e presidente da cooperativa, naquela ocasião, Dr. Isaac Ferreira Leite, já coloca para os conselheiros que a intenção dele é levar a cooperativa à exportação direta. Isso em 1958 já consta da primeira ata do Conselho da Cooperativa.
E qual foi a ideia? A ideia foi, desde o início, padronizar os cafés produzidos na região, porque é uma região com perfil de pequenos produtores. Então, a ideia era trazer o café desses pequenos produtores, padronizar esse café nas suas qualidades e, através dessa padronização, obter não só uma consistência das qualidades produzidas, mas, ao longo do tempo, também criar volume. E foi isso que se obteve ao longo de algumas décadas, porque esse processo começou em 57 e a cooperativa começa a exportar... Em 83. Em 83. Quer dizer, ela teve umas pequenas experiências anteriores, de 78, foi talvez a primeira exportação, mas uma coisa pequena. Para 79 teve uma pequena exportação, se não me engano, para o Chile. Mas ela, na realidade, ela se abre para o exterior, em primeiro lugar, porque ela estava preparada para isso através da padronização dos cafés da região onde nós estamos. Uma padronização muito bem feita e um trabalho que foi desenvolvido com muita competência por parte não só do presidente, como também de toda a equipe que ele montou na altura. Mas, basicamente, o que acontece é que no início da década de 80 houve um trabalho muito grande junto ao governo para que uma parcela das cotas de exportação que existiam na época da Organização Internacional do Café, que uma pequena parcela ficasse para as cooperativas, porque naquela altura as cotas eram distribuídas baseadas na performance dos exportadores, sem peso na parte do estoque. E teve um trabalho muito grande liderado pelo Dr. Isaac, junto ao ministro na época da Indústria e do Comércio, para que se abrisse um espaço para cooperativas. E foi isso que possibilitou a nós começarmos a exportar café, porque nós passamos a ter uma pequena cota de exportação. Isso em 1983. Foi a primeira exportação da cooperativa? Foi quando a cooperativa abre o seu escritório de exportação em Santos. Bem-vindo a Santos, né? Em 83. Foi 83. Foi 83. E aí... ele conversava, só se ele nos informou errado. Não, é 83. Na vida pra cá, quem nosso amigo conhece bem Antônio Carlos Cavaco disse que era 83. Você está falando o Cavaco, que é diretor da Associação Comercial também. Ele conhece café? Ele não sei se você pergunta para ele, mas ele está... Quem disser que sabe tudo, desconfie. Ele está conosco também, ele está conosco desde o primeiro momento. É verdade. Parceirão. E eu tenho a impressão que foi mesmo em 83 que nós começamos o escritório em Santos. E naquela altura a ideia era, vamos dizer assim, divulgar a cooperativa no mundo. E foi esse o trabalho que nós começamos a desenvolver naquela altura, usando essa cota de exportação, que era uma cota pequena, mas que nos possibilitou começar a trabalhar. E dali para frente o resto é história. Quer dizer, nós fomos crescendo, depois conseguimos comprar, como resultado da própria departamento de exportação, compramos um escritório novo, que foi para nós um motivo de muita alegria. Depois fomos crescendo e hoje somos os maiores exportadores de café do Brasil. E viramos, vamos dizer assim, um tijolo depois do outro, mas isso para nós não é assim tão importante, porque o nosso negócio é produtividade, não é produtividade, entendeu? Legal. Nós vamos fazer mais um intervalo, me permita, Joaquim? Voltamos e no último bloco vamos falar também sobre o Complexo Japi, que na verdade é a grande estrutura, hoje em termos operacionais, o coração da cooperativa de Guaxupé. Voltaremos em 30 segundos. Fique conosco. NAPNE, Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais. Fundado em 1992, atende mais de 140 alunos, visando valorizar o potencial humano, fortalecendo a autoestima, igualdade e autonomia das pessoas com deficiência intelectual. Faça parte desta história. Ajude o NAPNE. Rua Júlio Conceição, número 53, Vila Matias, Santos, São Paulo. Telefones 13 3233 5531 ou 13 3221 2030. Voltamos com o nosso ACS na TV, terceiro bloco. Hoje é um convidado super especial, que entende pouquinho de café, Joaquim Libani, ele que é superintendente de exportação da cooperativa de Guaxupé, lá em Minas Gerais. Terminamos o segundo bloco falando de exportações.
primeira exportação em 83, não sei se meus números estão certos, mas hoje vocês estão exportando da ordem aproximadamente 2.450.000, é mais ou menos isso a exportação hoje? É esse o volume que nós exportamos ano passado. Isso para nós foi um motivo assim, de muita satisfação, porque na realidade foi um número que nunca nenhuma companhia de café conseguiu fazer em volume de exportação no país. Foi historicamente o maior volume exportado por uma organização. E levando em consideração que é uma organização em que 80% de seus sócios são pequenos, isso para nós foi um motivo assim de muita alegria. Dá uma informação que vai ao encontro da importância do pequeno produtor, foi dada aqui pelo gerente do Sebrae, Paulo Sérgio, amigo nosso, parceiro nosso na CS inclusive. 80% dos empregos no Brasil, eles são gerados pelos microempresários. No caso, vocês trabalham com o micro, pequeno produtor, e o pequeno empresário é que gera 80% dos empregos no país. Veja que dado importante e a importância principalmente dos pequenos produtores e dos microempresários. Falar rapidamente que depois eu quero aproveitar o finalzinho do programa para falar um pouco sobre a economia brasileira, porque sua experiência começou no banco. E o senhor, na área de exportação, obviamente convive diariamente com as economias do Brasil e do mundo inteiro. O Complexo Japi, eu tive a oportunidade, fui honrado com o convite de vocês, foi parcialmente inaugurado no ano passado. O que é o Complexo Japi, para o nosso telespectador conhecer um pouco da estrutura da cooperativa? Esse complexo do Japi, que nós chamamos de Japi, que é uma região lá de Guaxupé, que é um lugar, inclusive, muito estratégico, porque fica no cruzamento de várias rodovias, ele foi todo criado e foi todo projetado dentro da própria cooperativa pelo nosso pessoal técnico. E para atender basicamente a dois fatores. Primeiro, o crescimento muito grande da cooperativa na parte de recebimento de café. Nós temos trabalhado uma média de 5 milhões de sacas de café e dentro do nosso sistema de padronização, para que isso não perdesse a consistência, não perdesse, vamos dizer assim, a qualidade dos nossos preparos, que é o fundamento e é o grande patrimônio que nós temos, ele foi necessário, tinha que ser feito, nós não tínhamos alternativa. E nós estávamos também numa situação em que nós estávamos utilizando muitos armazéns alugados também. Então, o Complexo do Japi foi todo ele montado para evitar essa dispersão do café em vários armazéns, para atender essa demanda crescente. E também um fato que é muito importante é a nossa crescente preocupação com o problema do homem carregando sacaria. Porque é uma coisa que, para quem vive ali no meio nesse meio e no meio desse pessoal, chega a ser constrangedor. A saca é de 60, né? Mas acontece vale informar, a saca é de 60 quilos, né? Mas acontece que, por mais forte que seja a pessoa, se a pessoa fica inválida, com 40 anos, 40 e poucos anos, ela já não tem mais, ela não tem mais saúde, ela não tem mais coluna direito, já tem problemas com o joelho, com as pernas. Ou seja, nós estamos absolutamente certos de que isso tem que desaparecer com o tempo e que é um processo que, na nossa maneira de ver, é medieval. E a granelização, por outro lado, ela traz uma série de vantagens, não só a nível de cooperativa, mas a nível de cooperado também. Porque hoje o cooperado pode entregar o café dele granel. Ele não precisa de sacaria para entregar o café. E você não precisa de uma estrutura muito grande na propriedade para você granulizar o seu café, porque ele já está granulizado ao secar no terreiro. Depois ele passa pelo secador ainda a granel. É no último estágio que ele vai para o saco e do saco vai para o caminhão e do caminhão para a cooperativa. Se você, nesse último passo, você já tem ele granulizado num silo que não custa caro e você joga ele dentro de um caminhão, também graneleiro, e chega na cooperativa e despeja, primeiro você evita uma série de serviços, tanto para o produtor como na cooperativa. Em segundo lugar, você evita uma despesa enorme com sacaria. Hoje um saco de café custa R$5. Então você imagina, numa organização que movimenta 5 milhões de sacas, o que representa você tirar a sacaria, o que representa a diminuição de mão de obra, o que representa a maior agilidade no preparo do café e sem perder a consistência de qualidade. Aliás, vale a pena quem tiver a oportunidade de ir a Guaxupé, tiver a oportunidade de visitar o Complexo Japi, vale uma visita, realmente é um complexo espetacular.
em termos de infraestrutura, em termos de tecnologia, realmente um passo à frente que o Brasil dá no mercado mundial de café. Nós estamos caminhando para o encerramento, infelizmente, mas eu tenho duas perguntas, que a ordem é água, Coca-Cola e café, entre as bebidas mais bebidas do mundo. É verdade ou o café já está em segundo? Ou a ordem está correta? Eu não sei se, vamos dizer assim, a ordem é essa. Eu sei que são as 3 bebidas mais consumidas, né? Em certos países é primeiro a água, depois o café, depois a cerveja, como é o caso da Alemanha, por exemplo. Mas varia de acordo, né? Agora, o que eu acho fantástico do café é que ele é um luxo que você pode se dar todo dia, é um prazer que você pode se dar todo dia. Se você pegar um café bom, mas muito bom, ele vai custar muito pouco mais caro do que um café médio ou que um café ruim. É completamente diferente do vinho, que as diferenças de preço são enormes entre uma qualidade e outra. O café não. O café, você pode tomar o café mais fino do mundo por um preço que você pode pagar. Tanto que você está vendo essas crises, está vendo tudo isso que vem acontecendo no mundo e o consumo continua a crescer. Porque o café é uma bebida popular, é um prazer popular. O senhor saiu do banco e foi para o café, essa é a sua história. Você tem uma formação econômica muito forte. Em 30, 40 segundos, essa supervalorização do real, a economia brasileira, a crise mundial, qual é a perspectiva que o senhor traça para o mundo em termos econômicos? Não é rapidamente, a primeira, por favor. Olha, dentro da minha vida, da minha visão, essa não é nem a primeira nem a última das crises que nós vamos ver ao longo do tempo. Essa questão toda de crise é uma coisa que, se você ler um pouco de história de economia, ela acontece de tempos em tempos e faz parte, parece que faz parte do processo. Essa que nós estamos vivendo é uma crise forte, tudo, não tem dúvida nenhuma, mas eu não tenho dúvida também que se suplanta, isso tudo se suplanta. O homem tem uma capacidade, uma criatividade que é mais forte do que tudo isso. Joaquim, muito obrigado pela sua entrevista e, se Deus quiser, conversaremos ainda oportunamente para falar um pouco mais de café, que é um assunto apaixonante. Dou a informação rapidamente, junho e julho, eles vão inaugurar a parte final do Complexo Japir, uma inauguração importante, sem dúvida alguma, para a cooperativa e para o Brasil. E, se Deus quiser, nós voltaremos a conversar sobre café. Com certeza, e você vai estar lá conosco. Se Deus quiser. Muito obrigado. Conversamos com Joaquim Libano, superintendente de exportação da cooperativa de Guaxupé, a cooperativa é a maior exportadora de café do país. Voltaremos na próxima semana. Seja feliz.